Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro E Se o Dinheiro Falasse? Perceber onde estamos implica compreender de onde viemos. Por isso, hoje vamos falar um pouco sobre como a Revolução de Abril redefiniu a política e a sociedade portuguesa, abrindo a porta a importantes avanços sociais. Como Éramos e Como Mudámos é um projeto do Banco de Portugal associado às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, que tem procurado fazer um retrato do país e contribuir para a reflexão sobre as mudanças que Portugal tem testemunhado nestes últimos 50 anos. Que país era o nosso antes da Revolução? E onde nos encontramos 50 anos depois? O que se cumpriu e o que está por fazer? Eu sou Margarida Sampaio e para nos ajudar a saber mais sobre como Portugal e os portugueses mudaram nas últimas 5 décadas, tenho hoje o prazer de conversar com o professor Carlos Coimbra. Carlos Coimbra é consultor do Conselho de Administração do Banco de Portugal e responsável pelo projeto Como Éramos e Como Mudámos. Anteriormente, foi coordenador da área de Economia Portuguesa do Departamento de Estudos Económicos e diretor adjunto do Departamento de Estatística do Banco de Portugal. Entre 2013 e 2023, fez parte do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gostaria de começar desafiando-o a fazer um pequeno enquadramento do contexto social e económico em que a Revolução de Abril ocorreu. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Quando o 25 de Abril ocorreu, havia um conjunto de fatores de natureza estrutural e conjuntural que não seriam provavelmente os mais favoráveis para um desenrolar fácil do novo processo político. Em primeiro lugar, relativamente aos fatores de natureza estrutural, acho que é importante sublinhar que nós tínhamos uma situação em termos de escolaridade da população, de grau de educação escolar da população bastante inferior àquilo que era a média dos países da OCDE. Para termos uma ideia, nós estávamos cerca de 50 anos atrasados, se tivermos como indicador o número de anos médios de escolaridade da população. Isto é, 50 anos antes, os países tinham o mesmo nível que nós tínhamos por volta da Revolução. Esse atraso, correspondente basicamente a 2 gerações, obviamente foi a primeira grande dificuldade com que existia. Uma parte substancial da população era inclusivamente analfabeta. E isso não deixou de ser logo uma das primeiras preocupações que de alguma forma nortearam a intervenção de muitos atores políticos na sequência da Revolução. Além disso, nós tínhamos uma situação também estrutural do ponto de vista daquilo que era o funcionamento da economia, um bocadinho muito diferente daquilo que é atualmente. A economia estava, em larga medida, subordinada a uma administração quase administrativa daquilo que se podia fazer e quem é que podia fazer. Havia aquilo que se chama o condicionamento industrial. Nós tínhamos relações comerciais relativamente pouco desenvolvidas com a generalidade dos países ocidentais. Tínhamos um nível de emprego na agricultura que era muito superior à média nos outros países. E, para além disso, não obstante na década de 60 tenha havido um crescimento económico bastante significativo, ao mesmo tempo assistiu-se que nos anos 60 até 1973 cerca de 1,4 milhões de pessoas tivessem emigrado, pessoas na sua força de vida, digamos assim, e Portugal foi importado desse grupo de pessoas, desse grande grupo de pessoas que basicamente emigrou para a Europa Ocidental, para países da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo estávamos a suportar uma guerra colonial e aparentemente, eu não sou especialista militar, mas tudo aquilo que li aponta para que essa guerra colonial não tivesse nenhuma hipótese de sucesso e, portanto, havia um sentimento muito forte na sociedade portuguesa de que se tratava de um desperdício de vidas, de tempo que vagas de jovens tiveram que suportar, porque devido à necessidade de cumprir com o serviço militar obrigatório. Tivemos uma situação também que é importante referir, que é claramente no final da década de 70, no final da década de 60, começava a ser evidente que havia um problema com a habitação. Nós tínhamos um parque habitacional
antiquado, com muito dele sem acesso à rede elétrica, sem acesso à água canalizada. Começaram a proliferar bairros de lata junto às grandes cidades. A habitação clandestina também começou a surgir ainda antes do 25 de Abril. E, portanto, havia uma situação em termos de serviços de habitação para a população bastante deficitária. Na saúde, a situação também não era brilhante, porque aquilo que acontecia era que nós tínhamos uma das esperanças médias de vida mais baixas da Europa Ocidental. Tínhamos uma taxa de mortalidade infantil também que nos distinguia negativamente no contexto da Europa Ocidental. E, portanto, nós tínhamos claramente sintomas de um grande atraso, particular no domínio do apoio social às pessoas mais desprotegidas, um grande atraso no que toca a serviços públicos de saúde e de educação. O acesso a serviços de saúde está de alguma forma condicionado à capacidade económica e financeira das pessoas e não tanto às suas necessidades. E, portanto, esse é um aspecto muito importante e que marcou também depois o processo político que se desenvolveu depois do 25 de Abril. No plano conjuntural, isto é, para além destes fatores de natureza estrutural, no plano conjuntural, interessa sublinhar que o 25 de Abril ocorre num contexto em que se está no auge talvez da Guerra Fria e que tinha havido recentemente o abandono de um importante acordo internacional que se chamava o Acordo de Bretton Woods, que, por exemplo, determinava que as taxas de câmbio entre as diferentes moedas consideradas no acordo eram fixas. E isso tinha acabado de deixar de ser assim em 1973. Houve a crise do petróleo provocada pela guerra israelo-árabe no final de 73 e estes fatores contribuíram para que houvesse um nível de inflação à escala internacional muito elevado para a altura e obviamente que isso aumentou o grau de desconforto com que as pessoas viviam e, portanto, consequentemente, também o descontentamento face ao regime político que existia. A somar isto tudo, tínhamos um regime político que era repressivo, portanto havia, como se sabe, censura da imprensa, não havia sindicatos livres, as greves estavam proibidas, a imprensa, o direito de voto era muito condicionado, portanto, na prática as eleições eram uma fraude e, portanto, havia uma situação que equivalia a uma espécie de panela de pressão em que havia em que a panela estava tapada de alguma forma e tinha dificuldade em descomprimir. De alguma forma, quando se chega ao 25 de Abril, há essa descompressão. E daí também aquilo que hoje em dia se chama excesso, ou seja, grande parte desses excessos decorrem da situação com que o 25 de Abril herda do regime anterior. E, portanto, esse ponto acho que é um ponto que muitas vezes as pessoas têm tendência a esquecer e que me parece que é importante recordar. Obrigada. Pelo que pude perceber, efetivamente, o período que antecedeu a Revolução do 25 de Abril de 1974 era uma panela de pressão e, portanto, que não tinha capacidade de descomprimir, mas também tinha uma conjectura em si, nacional e internacional, bastante complexa. O 25 de Abril de 1974 derrubou uma longa ditadura e acabou por abrir caminho a uma nova era democrática em Portugal. O que é que os números nos dizem sobre as transformações que Portugal sofreu nas últimas 5 décadas? Houve algum dado que o tenha surpreendido? Houve vários dados que me surpreenderam, de certa forma, apesar de não ser já propriamente uma pessoa nova e, portanto, ir estudar a economia portuguesa já há muitos anos. Mas neste trabalho que estamos a fazer, houve alguns resultados um bocadinho surpreendentes. Um primeiro, que tem sobretudo a ver com a intensidade da mudança, não tanto com o sentido da mudança, mas com a intensidade da mudança. Por exemplo, aquilo que nós podemos chamar função social do Estado, que poderá abranger funções que dizem respeito a serviços públicos de saúde, serviços públicos de educação, à segurança social, portanto, à proteção perante a velhice, perante o desemprego, etc. Basicamente, aumentou para o quádruplo desde 1974. Portanto, ou seja, eu não tinha francamente a noção que esta mudança fosse tão intensa e, de alguma forma, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós recuperámos muito rapidamente para níveis que podemos considerar médios dentro da União Europeia aquilo que outros países tinham demorado décadas a conseguir, ou seja, houve aqui uma espécie de eu ia dizer utilizar uma expressão, um disco com elevado número de rotações. Isto pouca gente saberá o número que eu ia dizer de rotações, portanto, eu fico só por aqui. Portanto, houve um acelerar, de certa forma, da construção do Estado Social
E esse resultado é um resultado que me surpreendeu. Um outro resultado que me surpreendeu foi que, naturalmente, associado ao progresso que houve em vários domínios, não só nas condições de saúde, mas de uma forma geral das condições de vida das pessoas, naturalmente a esperança média de vida aumentou. Eu estava convencido que a esperança média de vida seria a principal razão porque tinha havido um aumento da idade média da população. Aumentou cerca de 14 anos desde o 25 de Abril. E o que sucede, que eu via descobrir depois de estudarmos detalhadamente a informação que dispunhamos, foi que basicamente 2/3 desta variação não tem a ver com o aumento da esperança média de vida, mas sim com a redução da fertilidade. Ou seja, há uma redução muito pronunciada da fertilidade e que de alguma forma explica grande parte da população. Eu julgo que isto é contrário ao senso comum. Ou seja, as pessoas associam o envelhecimento ao aumento da esperança média de vida, que também aumentou substancialmente, mas do que é certo é que o envelhecimento médio, isto é, a idade média, aumentou sobretudo pelo efeito da redução da natalidade. Portanto, menor número de filhos, não é? As pessoas a terem menos filhos. Menor número de filhos. Os casais têm menos filhos, as mulheres têm os primeiros filhos em idades mais avançadas. E há um conjunto de outras circunstâncias, já podemos discutir, que explicam esta situação. Depois, um outro número também que eu acho que contraria um bocadinho aquilo que era o meu preconceito é. Eu esperaria que, com o desenvolvimento económico, e houve obviamente um crescimento substancial do produto neste período, houvesse um aumento de grandes empresas na economia. Não é isso que sucede, ou seja, o número de empresas, identificado aqui empresas como sendo sociedades por cotas, ou sociedades anónimas, passou de cerca de 40 mil no 25 de Abril para cerca de 400 mil atualmente. Ou seja, aumentou 10 vezes. E o que é engraçado é que a dimensão média das empresas se reduziu substancialmente. Passou de cerca de 28 trabalhadores em termos médios para cerca de 8 trabalhadores atualmente. Portanto, há aqui uma alteração substancial daquilo que realmente se designa o tecido empresarial e que não tem noção. Ou seja, muito embora muitas vezes se fale que a sociedade portuguesa é um bocadinho imobilista, na verdade não é isso que estes números expressam. Há de facto um despontar da criação de empresas que eu acho que é importante sublinhar, e portanto, num contexto em que, uma vez mais, o condicionamento industrial, portanto, a intervenção administrativa do Estado não tem o mesmo caráter que tinha nessa altura. Portanto, há esta alteração que foi um resultado também que me surpreendeu bastante. Finalmente, há um outro aspecto que é muito importante, que há uma redução da taxa de poupança dos particulares, há um aumento do crédito dos particulares, das famílias, aumento do crédito das empresas. Mas isso não significa necessariamente que os encargos associados ao crédito tenham aumentado. Pelo contrário, com a redução que se operou das taxas de juros, particularmente a partir dos anos 90, não é nada evidente hoje em dia que o sacrifício com o pagamento de juros em consequência de dívidas mais elevadas seja menor que aquele que existia em 1974. Portanto, todos estes aspectos são aspectos que eu acho que são relativamente pouco conhecidos e que eu acho que são importantes mencionar, que são importantes serem mencionados. Há uma questão que a mim pessoalmente me interessa bastante e está relacionado neste caso com o papel das mulheres na sociedade. E o 25 de Abril e a democracia mudaram a vida dos portugueses, como acabou de nos explicar em alguns pontos, mas também o papel das mulheres sofreu muitas mudanças. Como é que evoluiu a situação das mulheres em Portugal nos últimos 50 anos? Bem, ainda bem que põe essa questão, porque essa questão, curiosamente, foi aquela que escolhemos como sendo correspondente ao primeiro fascículo da série de 12 que publicámos com temas dedicados ao 25 de Abril. E eu não falei nisso na pergunta anterior, mas eu diria que talvez aquilo que me surpreendeu mais de todo o trabalho que fiz foi que eu, em geral, francamente, a minha vocação é mais de macroeconomista, não olho muito para questões de discriminação de género, mas esta vez fui obrigado a olhar para o assunto e eu diria que houve uma alteração quase tranquila da situação do estatuto social das mulheres desde o 25 de Abril, muito significativa. Essa alteração tem que ver, em primeiro lugar, com um aumento substancial da escolaridade das mulheres, que já suplanta a dos homens até aos grupos etários, nem todos os grupos etários inferiores aos 60 anos. Pela situação de uma maior participação na força de trabalho. Neste momento a taxa de participação na força de trabalho é praticamente igual à masculina, o que permitiu manter que uma taxa de atividade mais ou menos semelhante àquela que existiu em 74.
E começa também a haver alguma evidência de algum progresso, digamos assim, nas áreas de poder económico da sociedade. Há um aumento considerável das empregadoras comparativamente àquilo que eram em 74. Ainda não chegaram à paridade com os homens. E, portanto, há de facto, penso eu, uma melhoria substancial daquilo que é o papel da mulher e a capacidade que a mulher tem de intervenção na sociedade. E isso é algo que, mais uma vez, me surpreende, não tanto, mais uma vez, pelo sentido, mas mais pela intensidade e, sobretudo, pela rapidez com que se verificou. É verdade que nem tudo isto tem a ver com políticas públicas, ou sequer com a luta de emancipação das mulheres, portanto, não é só um resultado de políticas e de alguma pressão social. Estas alterações ocorreram também num contexto económico particular, que é uma das coisas também que se verifica é que hoje em dia uma parcela substancial dos agregados familiares, mais de 2/3 habitam em casa própria. Ora, o acesso à casa própria é algo que se começou a generalizar, sobretudo a partir dos anos 90. É também nessa altura que se assiste um incremento da participação da mulher no local de trabalho. E porquê? Porque provavelmente 2 salários não chegam para pagar a casa. É a prestação da casa. E mais do que isso, também, as mulheres sendo a níveis de educação superior, por sua vez tinham as suas ambições profissionais e, portanto, naturalmente, ambicionavam ter carreiras profissionais que as realizassem. E, portanto, isso foi um movimento que se começou a verificar. Por um lado, as mulheres são obrigadas, de alguma forma, a participar no mercado de trabalho com o ordenado dos homens não chega. O acesso à habitação, nós não temos praticamente tradição de habitação pública, ou mesmo de habitação social, há alguns exemplos, mas não temos, comparativamente a outros países europeus, o mesmo tipo de tradição, o que significa que basicamente o acesso à habitação fez-se sobretudo através do crédito bancário. Se quisermos, indiretamente a política monetária, o que é um pouco estranho, ou seja, a principal política da habitação em Portugal provavelmente está associada à política monetária e não a outro tipo de política pública. Bem, então o que é que acontece? Nós temos essa situação, ou seja, não é possível sustentar uma casa, isto é, habitar sem ter pelo menos 2 ordenados. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, é um elemento fundamental para perceber a participação das mulheres no mercado de trabalho. Obviamente, mais capacitadas, porque entretanto, o seu nível de escolaridade aumentou, mais exigentes. E portanto, agora, isso não significa, e eu acho que é importante fazer esta ressalva, que existe uma situação em que não há discriminação de géneros. Ela existe, há muitos estudos empíricos que mostram que mulheres e homens nas mesmas condições não têm salários iguais. E portanto esse ponto é um ponto que continua a ser um ponto importante em termos daquilo que eu julgo que é a agenda política para a agilidade dos agentes políticos, mas de facto, apesar de tudo, houve um progresso muito assinalável. E foi algo que acho que não há muita consciência social que esse progresso tenha sido verificado. E o progresso, mesmo que ainda não seja o suficiente, foi tão grande que deve ser valorizado. E é por isso que nós dedicamos o primeiro fascículo precisamente a esse assunto. Obrigada. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa e, como já percebemos, foram muitas as mudanças em vários domínios da sociedade. Para terminar, gostava de colocar a seguinte questão. Qual é a relevância para a sociedade do projeto, como éramos e como mudámos? Bem, a principal relevância é recordar. Porque é que recordar é importante? O que eu vou dizer agora pode ser encarado como uma banalidade, mas vou arriscar, que é o que acontece é que nós vivemos num regime de liberdade política. Nós podemos ter opiniões sem ser presos. Não estou a dizer que haja uma liberdade plena, que seja qualquer opinião possa ser transmitida, mas não tem qualquer comparação com o regime que se vivia antes do 25 de Abril. Isso é uma diferença absolutamente fundamental. Eu peço desculpa agora por dar um toque pessoal, que é, eu recentemente, por muita insistência, fui ver um filme brasileiro, que é Ainda Estamos Aqui, e que me fez recordar precisamente o que é que se passava antes do 25 de Abril. Há uma imensa, um imenso conquista, digamos assim, costuma-se dizer esta expressão, que é a liberdade. E essa liberdade merece ser, portanto, preservada. Nós não vivemos num tempo em que isso não deve ser encarado de uma forma indiferente. E, portanto, recordar faz parte de nos preocuparmos com a preservação da liberdade.
Muito obrigada por ter aceito o convite. Se quiser saber mais sobre o papel do Banco de Portugal nos tempos intensos que se seguiram à Revolução, visite a exposição temporária Nome de Código Bruxelas, o Banco de Portugal e o 25 de Abril, patente no Museu do Dinheiro. Venha ver dinheiro como nunca viu, de quarta a domingo, no Museu do Dinheiro, com entrada gratuita.